A esterilidade é definida como a incapacidade total de conceber. A ciência dispõe de vários tipos de tratamento a esse obstáculo. No entanto, quando a possibilidade humana acaba, a provisão de Deus pode se dar por meio do milagre. Para falar sobre isso, Cássio Miranda recebe o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Igor Sicarini. Não saia daí, o Mente Aberta de hoje já está no ar. Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. Vamos discutir sempre assuntos, temas relevantes para a vida cristã, temas polêmicos, e hoje o tema é extremamente polêmico. Vamos falar sobre esterilidade e fé, esterilidade e vida cristã. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui alguém que já nos ajuda sempre aqui na Rede Super, tem programa aqui na Rede Super, o pastor Igor Sicarini. Igor, seja bem-vindo, querido, ao Mente Aberta. Obrigado, Cássio. É um prazer, um privilégio estar aqui novamente com vocês. Agora, é posição diferente, né? Ser entrevistado é diferente de fazer o programa, né? É muito diferente, mas tá bom. Tá indo bem. A gente tá em casa. Eu gosto quando você vem, porque quando você vem, sobretudo no bate-papo, que é ao vivo, sempre é muitas visualizações, sempre você trata de temas, né, que são interessantes. São interessantes, né? Mas é bom. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito pessoal, né? Muito edificante também, então muito bom estar aqui. Eu pedi a você que viesse, porque quando a gente conversando, você me compartilhou desse processo que você e sua esposa viveram. Sim. Eu pensei, a gente tem que conversar no Mente Aberta sobre isso, para abrir nossa mente com relação a essa dimensão dos casais cristãos que vivem a luta da esterilidade. Muitos consideram a questão da esterilidade como um problema, uma maldição, né? E como é que você e sua esposa vivenciaram isso? Compartilha, por favor. Então, na verdade, a gente enxerga, igual diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Na verdade, a minha esposa, ela fez um procedimento cirúrgico que a gente chama de CAF em 2009, que ela estava com um cisto no ovário. Ela já tinha ovários policísticos, o que impossibilita muito a gravidez, né? Depende do grau também. E ela fez um CAF, que é uma amputação no colo do útero, porque ela estava com um cisto lá e poderia, né, virar câncer posteriormente. Só que a médica ao qual ela fez esse CAF, ela tirou mais do que deveria. Era uma margem de segurança. E a gente sempre quis ser papai, né? Pai e mãe, a gente sempre quis engravidar. E aí a gente estava tentando engravidar por 7 anos. Nós casamos em 2009, quando foi para 2010, 2011, começamos a planejar. E aí ela fez essa cirurgia em 2009, logo que a gente casou. E a gente foi fazendo uma série de procedimentos ao qual a gente foi descobrindo essa dificuldade dela de engravidar. E a gente fez todos os tratamentos possíveis, Cássio. Tudo que estava ao nosso alcance, com os nossos recursos. Cheguei a vender um carro para pagar o tratamento dela, porque a gente queria ser muito pai e mãe. E isso não tira a nossa fé no Senhor. A gente sabe, a gente tem plena convicção que Deus usa a mão dos médicos, a medicina, para nos abençoar, né? No fato dela não poder engravidar naturalmente não significa que Deus não queria nos abençoar. Pelo contrário, Ele estava tratando todo um procedimento, né, no corpo da minha esposa para que chegasse onde a gente chegou hoje. Nesse sentido, até quero pegar um gancho, porque muitos cristãos e cristãs entendem que não é correto buscar um tratamento que envolva a reprodução humana, a questão da manipulação genética, há medo disso. Se você entende que isso não invalida a fé? De maneira alguma. Nós aprendemos, e aí é onde eu ia chegar lá, que Deus é o dono da vida. Ele que tem o sim e o amém. É Ele que dá a resposta final e é Ele que dá a inteligência, né, a nós humanos, a nós homens, para que possamos desenvolver toda essa ciência, essa tecnologia, esse conhecimento. Tudo vem dele, tudo é dele. Né? A gente tem essa plena convicção de que Ele usa as pessoas para abençoar os seus filhos. Né? Deus pode fazer algo sobrenatural? Pode, como Ele fez também para nos ensinar.
mas ele usa a mão dos médicos. Mas todo esse processo ao qual chegou o ato sobrenatural de Deus, ele usou todo esse caminho, usando o homem para que chegasse para acontecer essa gravidez. Então aí vocês buscaram por quanto tempo o tratamento? Então, foram 7 anos, né? Fizemos todo tipo de tratamento. O mais caro que foi fertilização in vitro, né? A gente não tinha condições, que é muito caro. E a gente ganhou de presente. Ah, que legal. A gente ganhou. E aí, isso foi em 2016. E a gente falou assim, agora vai, né? Porque é o tratamento mais, digamos, eficaz. E a gente falou, agora vai. E aí, fizemos o tratamento, a minha esposa engravidou. Quando ela estava com 2 meses de gravidez, ela perdeu. Ah. Aí, tinha mais óvulos lá, colocamos os últimos restantes. E falou assim, aí engravidou de novo, falou assim, agora vai dar certo. Quando foi com 2 meses e meio, na verdade com 3 meses, ela perdeu e esse foi muito delicado dessa vez, porque era na semana do Dia das Mães e a igreja a qual a gente liderava estava preparando uma festa surpresa para a gente. Meu Deus. E era no domingo, Dia das Mães, e a gente perdeu o neném na sexta-feira de madrugada. Assim, foi muito, muito complicado, muito dolorido. E aí não falamos para ninguém, e aquela homenagem do Dia das Mães. Sério? E a gente na igreja... Foi feito, então? Foi feito, porque ninguém né? sabia. Ninguém sabia. Nossa. E a gente, né, interiormente, assim, a gente arrasado, perguntando para Deus o que estava acontecendo. E aquela homenagem, né, pro Dia das Mães e tal. E a minha esposa recebendo as flores. Ô, pastora, que Deus abençoe. Olha, que difícil. Muito difícil. Porque o carinho do pessoal da igreja era total. E como é que a gente, né, ia negar aquilo? Ia negar aquilo, né? Toda aquela consideração, gratidão, carinho. A gente, não, vamos fazer parte da festa. Agora eu imagino que numa hora dessa, você e ela, a fé de vocês foi muito provada, né? Porque bastante. O amor, de onde está seu amor, Deus? Sim, né? Nós não somos super-homens, né, Cássio? A gente se pergunta qual é o propósito disso tudo, né? Qual é o propósito dessa jornada? Por que a gente tem que passar por isso, né? E aí, continuando, quando foi no final de 2016, na verdade, quando ela perdeu foi em maio, mas, né, Dia das Mães é maio, né? Quando ela perdeu em maio, a gente resolveu entregar. Falou assim, olha, entregamos o Isaac, né? Não vamos mais pensar nisso, nós deixamos a vontade absoluta de Deus, não vamos mais procurar esse tipo de coisa. Tudo que a gente podia fazer, a gente chegou no nosso limite. Agora é com o Senhor. Entregamos para o Senhor. Se o Senhor vai fazer um milagre na nossa vida, agora é o momento, porque acabou o dinheiro, acabou tudo, não tem mais recurso. Então agora é com o Senhor. Entregamos. Quando foi no final de 2016, a gente teve uma situação muito chata na família, por parte da minha família, que não são evangélicos. E a gente foi muito afrontado, a nossa fé foi muito afrontada no final do ano. E chegaram até a dizer que a gente... Onde está o seu Jesus que não te dá filhos? Sério? Falaram pra gente. E falando que a minha esposa, talvez ela seria uma mulher muito ruim, por isso que Deus não dava filhos para ela. Gente, que crueldade, isso é muito cruel. Se ouvir isso de familiares é muito difícil, né? E a gente saiu dali arrasado, ainda foi no Natal, foi uma coisa bem desagradável, saímos dali arrasado. Na verdade, foi véspera de Natal. E aí minha esposa foi no centro da cidade comprar um colarzinho para as 2 irmãs dela, né? Colarzinho representando família. E ela entrou nessa loja, comprou os 2 colarzinhos para as 2 irmãs e saiu. E foi lanchar. É um colarzinho que tem as criancinhas? Que tem as crianças, o pai, a mãe, sim, tudo, já vi. Né? É bem legal. É, muito bonito. E ela foi presentear as 2 irmãs dela. Quando ela foi lanchar, o Espírito Santo falou com ela assim, você não crê que eu possa te dar filhos? E ela, bastante chateada, falou, não, amém, eu creio, Senhor, mas hoje eu não estou crendo muito, não. Depois de tanto sofrimento, tanta paulada, hoje eu não estou com muita fé, não. E o Espírito Santo falou com ela assim, volta naquela loja e você vai comprar um colarzinho com o pai, a mãe e um casalzinho. Peraí, volta. Vamos voltar. Volta aí. Vocês não estavam mais em tratamento? Não tinha tratamento. Não tinha tratamento. E ela ouviu... Ela ouviu o Espírito Santo falando com ela, volta na loja onde você comprou e você vai comprar esse colar específico. O pai, a mãe e 2 filhos, um casal. Ah, ainda falou? Falou assim, um casal. Jesus. Aí ela foi lá, obedeceu e comprou. E ficou guardado com ela. E aí, no ano novo... A gente passou o ano novo em casa, porque estava com sobrinhos pequenos e tudo, a gente preferiu não ir para a Lagoinha, ficar em casa. E a minha sogra tinha sonhado com criança. Só que pelo fato da minha esposa, da Fernanda,
da Fernanda ter passado todo né, situação difícil, eu e ela, a minha sogra evitava de trazer ansiedade para ela, mas ela falou... Muita expectativa. Mas ela falou assim, né, na noite de Ano Novo, sonhei com um bebê. Alguém vai ficar grávida aqui. Mas não falou fulano, ciclano, mas não falou minha esposa. E aí, né, me deu uma ira santa na hora. Falei, você quer saber? Eu falei com a minha sogra, olha, esse ano, o pastor Márcio falou que 2017 é o ano da alegria e esse ano é o ano dos nossos filhos. Falei no plural. Eu não sabia nada do colarzinho. Eu falei assim, esse ano é o ano dos nossos filhos. No final do ano que vem, 2017, eu estarei com os nossos filhos nos braços. Que isso? Falei assim, um recado para todo mundo. Ninguém vai engravidar aqui. Quem vai engravidar é minha esposa e ponto final. Em nome de Jesus. Aí todo mundo riu e tal, mas eu falei sério mesmo. Sério. E aí, quando foi no começo de 2017, a nossa cachorrinha, ela ficou prenha, né? E aí ela teve uma gravidez muito difícil, teve que fazer cesárea e tal. Então, assim, teve 3 filhotinhos. E nesse período, a minha esposa estava vomitando muito. E eu achei que ela teve uma crise gástrica, porque ela já tinha tido em 2016. E vomitando muito, a gente cuidando dos cachorrinhos, aquela confusão toda. E... falei assim, não, você tá com gastrite, vou marcar um gastro para você e tal. Eu falei, então tá, então vamos marcar semana que vem. E aí, nós marcamos um gastro na quinta e o ginecologista dela era na quarta-feira. Sim. Aí fomos no ginecologista e eu fui com ela, coincidentemente, nesse dia, no ginecologista. Não me lembro porque eu fui também, mas eu creio que foi o Espírito Santo, mandou ir com ela nesse dia. E aí, chegando lá, eu compartilhei com o médico. Falei assim, olha, ela tá vomitando muito e a situação, ela tá nervosa por causa da cachorrinha e tal. Foi uma gravidez difícil, teve que fazer cesárea e tal. E o ginecologista, ele teve uma sensibilidade e falou assim, pera, não, vamos tirar a prova dos 9 aqui, ela disse do mal-estar? Do mal-estar, falou, não, vamos fazer um exame aqui. Mas é óbvio que ele sabia que ela tinha dificuldade de engravidar. Acompanhei ela durante anos, mas nesse dia ele falou, não, peraí, vamos ver se é só gastrite mesmo. E na hora de fazer o exame lá, mostrar lá na telinha lá, ele falou assim, eu descobri que você está vomitando muito. Ela, o que foi? O estômago mesmo? É gastrite? Não, você está grávida. Meu Deus. Aí nós ficamos assim, né, de boca aberta. E naturalmente. Sem intervenção cirúrgica. Sem intervenção cirúrgica, sem nada. Aí ele falou assim, só que tem um negócio, tem um porém aqui. Aí a gente já pensou, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Ele falou assim, não é um não, são 2. Só faltava ser ele e ela, né? Exatamente. Aí eu falei, meu Deus do céu, são 2. A gente ficou assim, sem reação, né? Então, assim, foi incrível esse dia, nós choramos no consultório. Imagino. Foi maravilhoso. A gente gritava, chorava, dava glória a Deus. Foi lindo, foi maravilhoso. Ô Igor, eu sei que além dessa luta toda da saúde, né? Também você está vivendo um contexto pessoal e profissional muito difícil também, né? Porque quando Deus permite a gente passar por lutas, Ele sabe se a gente aguenta ou não. É verdade. Eu imagino que você achou que você não ia aguentar. Mas compartilha depois do intervalo, como é que estava esse contexto, né? Tá bom. E depois dessa descoberta tremenda aí, né? Como é que vocês reagiram e como é que foi daí para frente, tá joia? Tá joia, vamos lá. Vamos rapidinho para o intervalo, tá joia? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, hoje falando sobre fé e esterilidade com Igor Sicarini. Igor Sicarini é apresentador da Rede Sup, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, e junto com Fernanda viveram aí uma luta, né, Igor? Sim. E eu fiz questão que você falasse aqui hoje, porque eu lembro que esse processo tem até um pouco a ver com um dos programas que eu faço aqui na TV, porque um dia você tinha que vir no nosso programa e você teve que desmarcar, por uma razão muito importante. É verdade. Então me conta aí, por que você teve que desmarcar, mas vamos voltar lá. Vamos voltar. Então, e aí eram meados de julho, né? Aí ela engravidou e eu estava numa situação cômoda, porque eu sou pastor voluntário, você sabe, eu trabalhava numa escola de inglês, ganhava bem.
né? Eu estava liderando Lagoinha Cidade Nova, eu estava numa situação, e fazendo trabalho J5, fazendo alguns freelancers para fora, numa situação financeira cômoda. E aí, nos meados de julho, eu recebi uma ligação de um pastor amigo meu, que ele estava passando um problema muito sério no trabalho. Isso era numa sexta-feira. E eu falei com ele assim, olha, fulano, eu falei, meu irmão, fica tranquilo que quando Deus fecha uma porta, Ele tem outra maior para você. Ele, amém, amém, meu irmão, que benção essas palavras, né, glória a Deus. E desligou o telefone. E nesse inteirinho eu estava orando, pedindo a Deus para me promover, porque eu sabia que com 2 crianças, né, o orçamento ia duplicar, meu salário não ia dar. Na sexta-feira eu conversei com esse pastor amigo meu, na quarta-feira eu chego para trabalhar, feliz, louvando a Deus, aí vem a gerente conversar comigo. Olha, infelizmente nós estamos com a redução de quadro e nós vamos ter que mandar você embora. Meu Deus. 5 anos de empresa. Pois é. E eu, Jesus, e agora? E o Espírito Santo falou assim comigo, você não falou que quando eu fecho uma porta, eu não abro outra maior? Vai profetizando, meu irmão. Eu falei, não, Deus, o senhor não entendeu, não era para mim, era pro pastor amigo meu. Oh, Deus. Aí Deus falou assim, fica tranquilo que eu vou prover todas as coisas para você. Agora, imagino, a Fernanda grávida, sabia que eram 2 crianças? Sabia, a gente já sabia, né? Meu Deus. Deus já tinha falado com a gente que era um casal e a gente fez ultrassom depois. Tanto é que a minha cunhada falou assim, vamos fazer chá de revelação. Eu fiquei, chá de revelação, vou gastar dinheiro com chá de revelação, eu já sei o que é um casal, não preciso fazer chá de revelação. E o ultrassom confirmou? Confirmou, era um casal, era uma menina e um menino. Aí ela pôde começar até a usar a correntinha que ela comprou, né? E aí eu não falei para minha esposa durante 2 semanas. Ah, imagino como é que você ficou. Porque a gravidez foi bem complicada. E ela teve 2 interrupções, né? Isso. E aí nesse inteirinho, voltando, é o seguinte, a gente, nesse médico que era médico dela, ele falou assim, olha, eu não sou especialista em gravidez gemelar, tá? Sua gravidez é de risco, porque o seu colo do útero é amputado, e eu temo que possa não seguir em frente. Aí nos encaminhou para o Hospital Vila da Serra, onde um médico lá começou a cuidar dela, e ele falou assim, olha, realmente, o que vai ter que fazer? Tem um procedimento cirúrgico nisso daí, porque o seu colo do útero é curto e ele não vai sustentar a gravidez. Então a gente vai ter que fazer uma cerclagem. Cerclagem é uma espécie de amarrar o colo do útero para que a placenta não se rompa. Entendo. Entende? Então ele falou assim, olha, então tem que fazer esse procedimento cirúrgico o mais rápido possível. Só estou com uma dúvida. Sim. Porque a gente sabe que quando é feita a fertilização in vitro, gravidez de gêmeos, trigêmeos, é até comum. É comum. Foi natural? Foi natural. Foi natural. A minha cunhada, ela tem gêmeos, né? E o dela foi natural também. Que loucura aí. E minha esposa, a gente quer ter mais filhos, né? Então não sei se vai vir mais gêmeos por aí, mas Deus está no controle. Mas a cirurgia era para garantir a gravidez, para segurar a gravidez dela, porque o colo do útero não comportava. Comportava 1, imagina 2. Pois é. Então ele falou assim, vamos ter que fazer esse procedimento de cerclagem amanhã. Só que ele não fez exame, não fez nada. Ele falou, vamos fazer esse procedimento. E a gente achou um pouco estranho, né, devido à urgência, mas falou assim, vamos confiar. Só que nós fomos orar, falou assim, Deus, está nas tuas mãos. Se é da tua vontade fazer esse procedimento, ele vai prosseguir. Se não, o Senhor vai dar uma outra alternativa aí, uma outra resposta. E aí, na quinta-feira, ele não conseguiu fazer a cerclagem, porque ele não achava lá o local específico. O colo estava muito curto para ele poder amarrar, não conseguia amarrar. Aí, ela saiu do bloco cirúrgico, ele veio conversar comigo. Olha, a cirurgia que nós vamos ter que fazer é mais delicada ainda. Essa cerclagem eu não vou conseguir fazer pelas vias normais. Vai ter que abrir a barriga dela, ir por detrás do intestino, né? Tentar amarrar o colo do útero por trás do intestino. Só que a chance de sucesso é de, acho que é 45%, 60%, não me lembro mais, e corri o risco de perder as crianças. Ele falou assim, eu não consigo fazer esse procedimento, eu vou encaminhar vocês para outro médico. E esse médico aí é o bambambam do país em termos de gravidez gemelar, né? Tanto é que a gente tentou marcar com ele uma vez uma consulta, tinha que mandar um e-mail, ele analisar seu histórico, sua situação de crédito, tudo para ver se atende a gente. E aí esse médico, como era muito amigo dele, encaminhou a gente para ele. Ele nos atendeu na quinta-feira mesmo e falou assim, olha, eu preciso que você faça um exame endovaginal
para eu ver realmente se precisa fazer essa intervenção cirúrgica. Eu preciso saber a situação, eu não vejo nada aqui. E a gente fez jejum, a gente foi orar, pediu a igreja toda para orar, né? Pastor Richard, pastora Priscila, todo mundo orando. E eu falei assim, Deus vai fazer um milagre amanhã. Ele vai dar a resposta para ver se vai fazer isso aí ou não. Acho que ela estava com 4 meses. Ele estava preocupado em relação à gravidez dela. E a gente fez o exame endovaginal, chegou no consultório dele e falou assim, não precisa fazer nada não. Vai precisar fazer intervenção cirúrgica nenhuma. E a gente falou assim, mas glória a Deus. Amém. Glorificamos a Deus, fomos para casa. Quando ela estava com isso, aí quando chegou em julho eu fiquei desempregado, depois contei para ela 2 semanas depois, e sem carro, né, também. E colocamos na mão do Senhor, descansamos. Quando ela estava com 31 semanas, de 31 para 32 semanas, a bolsa dela estourou. Ela acordou de manhã e falou assim, Igor, você fez xixi na cama? Esqueceu que estava grávida. Esqueceu que estava grávida. Acordou, achou que eu tinha feito xixi na cama. 32 semanas dá quantos meses? Dá 8 meses, né? De 7 para 8 meses. Meu Deus. E eu falei assim, não, a bolsa estourou. Eram 7 horas da manhã. A bolsa estourou. E aquela coisa, vamos, corre. E chama Uber. E vamos de Uber pro Vila da Serra. Você não estava sem carro? Não tinha carro, né? Ainda não tenho, em nome de Jesus vou ter. Mas, e fomos de Uber pro Vila da Serra. E o motorista do Uber mais nervoso que eu e minha esposa, né? Ele que respirava, né? Calma. Eu falei, calma, moço, pode ir devagar que tá tudo no controle. E aí chegamos lá, ela foi internada, foi fazer uma série de exames. Quando foi no 3º dia de internação, diagnosticou um quadro de infecção nela. Meu Deus. O Arthur, ele estourou a bolsa, né? E aí falou assim, olha, você está com um quadro de infecção, vai ter que tirar os meninos para que a infecção não chegue neles, ele está exposto. Aí os meninos nasceram com 31 semanas, 31 para 32 semanas, ficaram na UTI. Trouxe até as fotos aí. O Arthur e a? Beatriz. Gente. Ficaram 45 dias na UTI. Né? Foi assim, eu digo que foi um período que Deus mais nos ensinou a viver um dia de cada vez. Porque a gente chegava lá 7, 8 horas da manhã, saía de lá 10 horas da noite. Então, era um dia de cada vez, porque o Arthur apresentou problemas respiratórios, ele tinha refluxo, então o leite que ele tomava, ele vomitava, ele podia dormir só numa posição. Ficou na UTI? Ficou na UTI, né? E aí era o seguinte, igual a gente estava conversando, os dois foram liberados juntos depois de 45 dias. Mas a gente achava que assim, não, o Arthur vai ser liberado primeiro, porque ele desenvolvia muito e a Beatriz ficava para trás. Aí, de repente, ele parava de desenvolver, a Beatriz alcançava ele, passava. Aí depois que a Beatriz passava, ela parava e parecia que esperava ele desenvolver e eu equilibrando. Mas das coisas mais bonitas foi no dia que a gente recebeu alta, né? Que é do 3º dia. A gente teve o neném e no 3º dia a gente recebeu alta. A gente, você e Fernanda só. Exatamente, graças a Deus, né? Uhum. E aí, e ela estava chorando muito. Porque o nosso sonho era sair com os filhos nos braços, né? E aí eu fui pagar a conta do hospital, porque o plano não cobria plantonista. E era duplicado. Como são gêmeos, é tudo duplicado. É obstetra, anestesista, tudo. É mesmo? Eu não sabia. Aí a conta deu mais de R$8.000, foi o acerto que eu recebi. Por isso que eu fui mandado embora, para que eu pudesse pagar a conta do hospital. Quer dizer, Deus tinha um propósito até nisso. Tinha um propósito. Eu guardei esse dinheiro e falei assim, não, eu planejei o seguinte, esse dinheiro vai dar para a gente ficar tranquilo, né? Comprando fralda, essas coisas. Não, o dinheiro foi todo para o hospital. Deus sabia. No 3º dia, aí no dia que a gente estava recebendo alta, minha esposa chorando muito no quarto. Eu falei, Deus, por que está acontecendo? Por que aconteceu essas coisas? Por que eu estou saindo, né? Só sabia que era o meu sonho sair com os filhos e tal. E aí eu estava na tesouraria pagando e eu encontrei com o primeiro médico, que foi aquele que queria fazer a cerclagem, que indicou. E ele falou assim, olha, eu vim aqui especialmente para te falar para te dar os parabéns para você e sua esposa, que a gravidez de vocês foi um milagre de Deus. Ele falou assim, eu não sou cristão, evangélico, mas isso foi um milagre. Por quê? Toda a junta médica, inclusive o perito lá, ele falou assim, essa gravidez não passa do 5º mês, só que nós não vamos falar para ela não ficar ansiosa. É mesmo? Foi diagnosticado que não seguraria a gravidez por causa do colo do útero.
E ele falou assim, o que aconteceu com você e com a sua esposa, a gravidez dela, a gente não consegue explicar. Como que esses meninos nasceram? Então, quando o Bambambam lá fez os exames, ele percebeu que não tinha jeito. Não tinha jeito. E depois, posteriormente, ele falou com a gente, para que eu ia falar para você que não ia ter jeito? Para vocês ficarem tristes? A gente só esperou perder os meninos. E ele falou, aí ele chegou no quarto e falou assim, moça, você está chorando por quê? Você tem que chorar de alegria. E compartilhou com ela. Que loucura isso. E falou, a sua gravidez, ele falou assim, e onde você for, você testemunha sobre isso, porque é um milagre. A medicina não consegue explicar como que você teve esses 2 meninos. Por isso você está aqui testemunhando, né? Por isso que estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Mas que loucura. Para a sua fé e da Fernanda, né, a Beatriz e o Arthur representam o quê? Milagre de Deus materializado. E é interessante, por onde a gente passa, eles chamam atenção por ser um casal, né, gêmeos, e as pessoas perguntam e a gente sempre tem a oportunidade de compartilhar o que Deus fez na vida da gente. Então, assim, o Arthur e a Beatriz, a gente olha e fala assim, não, Deus é um Deus de milagres. Os 2 estão aqui nessa terra para exaltar o nome do Senhor. Então, é isso. Pois é, eu fico pensando como Deus está agora te usando para confortar e dar fé para muitas pessoas que estão vendo a gente, né, Igor? Inclusive na UTI, o tanto que a gente compartilhou de Jesus, né? Um casal aceitou a Cristo lá na UTI, foi sim. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas aquele dinheiro não tiraria os nossos filhos da UTI. Deus tem a palavra final em todos os momentos, Cássio. Ele tem o sim e o amém. E ele resolveu nos presentear com 2 crianças maravilhosas. Hoje estão com 7 meses, cheios de saúde, cheios de vida, né? E nasceram no dia que a gente tinha um programa bate-papo, que o Igor tinha que vir. E não veio porque estava no hospital. Mas mandou uma mensagem, né? Claro. Igor, obrigado, querido. Eu que agradeço, beijo para você, Fernanda, para os garotos. Pelo carinho. Pro casalzinho, pro né? Casalzinho, isso. Os fofos, que Deus possa continuar dando sempre essa fé para vocês. Amém. Continue a testemunhar que o Senhor é poderoso. Amém. Obrigado, querido. Também quero agradecer você que assistiu essa conversa tão edificante com o pastor Igor Sicarini, vendo o milagre de Deus materializado na vida dele e da Fernanda. Que Deus continue te abençoando, que você experimente também esse milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo programa Mente Aberta. Um grande abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.